Senhor Deus da glória, Deus maravilhoso, soberano é o Senhor, ó Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por mais um dia de aula que o Senhor nos permite aqui reunirmos, ó Pai, para aprendermos um pouco mais. Que o Teu Espírito Santo ilumine cada mente, que possamos, ó Pai, aprender um pouco mais e, acima de tudo, que seja para o benefício do reino e a glória do Teu nome. Abençoe cada um dos Teus filhos e Tuas filhas presentes nessa noite, direcionando, ó Pai, a visão deles para a obra do Senhor a cada momento, e que o Teu Espírito Santo esteja incumbido de fazer com que as palavras, ó Pai, penetrem no mais recôndito de sua alma e possa ser útil para o ministério de cada um. Seja conosco, em nome de Jesus. Então, irmãos, maravilha, a paz do Senhor para todos. Mais um dia de aula, nós estamos estudando a nossa matéria de homilética, a arte de preparar sermões ou de preparar esboço. E nós estamos na página 87. Página 87, nós vamos falar dentro da unidade 2 sobre o pregador, a homilética, a oratória, no capítulo 3. Vamos buscar falar um pouco a respeito dessas palavras. Aqui o comentarismo vai mostrar o significado da palavra homilética, como eu já adiantei para os irmãos. Essa palavra homilética vem do grego como homiléticos, que significa sociável, e traz a ideia de ensino em tom familiar. Era muito comum no período de Israel, no período neotestamentário, após Atos dos Apóstolos, as pessoas se reunir e ali dentro das casas nós não tínhamos igrejas como temos hoje, templo. As primeiras igrejas elas eram em casas. Você observa isso no livro de Atos dos Apóstolos e também se observar em cada carta que Paulo escreveu, você vai ver que as igrejas eram chamadas igrejas casas. Como nós vemos Paulo direcionando uma carta a Filemon, que tudo indica que a igreja de Colosso era na casa de Filemon. Havia igrejas na casa de Áquila e Priscila. Então, isso era chamado de homilias, onde eles faziam exposições da Bíblia. Aí alguém poderia perguntar: e o templo e as sinagogas? O templo era lugar de adoração a Deus, boa parte delas feitos com sacrifícios. Isso nós vemos no Evangelho de Lucas. E as sinagogas, se você observar desde o Evangelho de Mateus, nos três evangelhos, você vai ver que a sinagoga é lugar de expor a palavra de Deus. Mas no capítulo 8, na verdade, no capítulo 4, Jesus foi proibido de entrar na sinagoga, capítulo 4 de Lucas, e juntamente com seus discípulos, claro. E em Atos, a partir do capítulo 8, quando Paulo persegue a igreja antes da sua conversão, ele causou certos problemas, de maneira que os discípulos tiveram que se espalhar e alguns não podiam entrar na sinagoga. Paulo entrava, como ele tinha, podemos dizer, uma credencial de fariseu, ele entrava e quando ele começava a pregar Cristo crucificado, eles enxotavam ele da sinagoga. Então começaram a se reunir em casa e ali começaram a nascer as homilias, que eram sermões pregados dentro das casas. Possivelmente o estilo de culto adotado dentro dessas casas era o mesmo estilo da sinagoga, onde eles cantavam alguns hinos e depois tinha a exposição da palavra de Deus. O mesmo estilo que nós temos hoje. Nós não temos o estilo do templo judaico, não queimamos animais dentro das nossas igrejas, e nem tampouco toda aquela liturgia do templo judaico. O nosso estilo é o estilo da sinagoga. Cantamos e expomos a palavra do Senhor. Alguns cultos, eles duravam tempo, nós não sabemos qual era o tempo organizado nos cultos nessas casas, mas eles tinham um período de início e fim. Ele estendeu de talvez de 7, 8 horas da noite até meia-noite, onde Eutico caiu do telhado, da janela, quase morto, e diz a Bíblia que após Paulo ressuscitar Eutico, o sermão ainda estendeu até às 6 da manhã. Então vemos que era um culto muito longo, bem longo aquele culto. Mas essa palavra homilética vem disso.
de reuniões que as pessoas faziam em casas e ali eles expunham a palavra do Senhor. Na outra página, ele vai mostrar aqui o sentido, ele vai falar que a palavra sermão, ou melhor, homilia, que tem a mesma origem da palavra sermão, e homilética, que é a arte de interpretação por meio de regras que orientam a preparação de um discurso. Isso, irmãos, era muito comum no mundo grego. Isso não nasceu com o povo cristão. Os filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, Parmênides, Heráclito e outros filósofos que viveram antes de Cristo, eles tinham essa facilidade de esboçar os seus sermões para poder expor a filosofia em praças. Isso nasceu com Sócrates, que ele vem fazendo a divisão da filosofia dentre o período mitológico, que não tem a ver com a mitologia que nós cremos hoje, que nós vemos hoje, mas mitologia como cunho histórico, com a filosofia de cunho moral. Então, Sócrates faz essa divisão e ali nasce alguns homens que iam para as praças e preparavam os seus sermões para poder expor a sua filosofia. Então, esse pensamento de homilética, de preparar sermão, isso é mais antigo do que nós pensamos. Então, nós lançamos mão disso para organizar nossas ideias e pôr em papel para facilitar nossa vida, como eu falei antes, para nos ajudar a ter condição de transmitir aquilo que o Espírito Santo comunicou ao nosso coração. Ele vai usar o termo oratória. Você vai ver algumas palavras aí, não sei se talvez não é uma palavra muito comum dentro do nosso vocabulário, a palavra oratória, retórica, e eloquência já é mais comum no nosso vocabulário. Mas a palavra, irmãos, oratória, ela é uma arte. O comentarista mostra aqui, como eu falei, muito utilizada pelos gregos. Os gregos tinham uma facilidade muito grande de usar a oratória e a retórica, elas trabalham junto. É essa capacidade que a pessoa tem de falar bem, de saber expressar com a sua voz, com um tom amigável, com um tom que cativa pessoas. Inclusive, o comentarista vai mostrar aí, como eu já falei com os irmãos têm que ler o livro em casa para você fazer a sua prova. Existia no período grego uns homens que, inclusive, eram muito desprezados por Sócrates e Platão, que eram os sofistas. Eles foram os primeiros introdutores das chamadas homilias, aonde se cobra para fazer homilias. Eles iam para as praças e ali eles expunham a sua filosofia, boa parte delas baseada em mitologia e pensamentos grego, e depois eles passavam o chamado chapéu colhendo ofertas para se beneficiar. Inclusive, eles eram muito desprezados por Sócrates, porque Sócrates não fazia isso. Ele tinha uma percepção moral além disso aí, tanto ele, Platão, como Aristóteles. Mas esses filósofos, eles tinham essa capacidade muito grande de conseguir se expressar bem, de falar, vamos usar um linguajar mais simples, falar bonito. Eles tinham uma retórica que prendia a atenção do povo com a forma de falar, com a capacidade de expressar com o corpo, de aumentar a voz no momento certo, de reduzir a voz, de falar de forma que o povo possa absorver tudo que eles estão falando. Duas pessoas que, apesar, quem gosta eu respeito, de não ser pessoas que eu admiro como pregador, mas eles têm essas duas coisas que nós temos que tirar o chapéu. O Marco Feliciano é um camarada, o pastor Marco Feliciano, que ele tem uma facilidade muito grande na retórica e na oratória, que ele consegue prender a atenção do povo. E outro que eu, particularmente, não tenho simpatia nenhuma com ele, mas quem gosta eu respeito, que é o Cláudio Duarte. Não sei se os irmãos já reparou, ele tem uma facilidade muito grande de se movimentar no púlpito sem chamar atenção para os seus movimentos e sim chamar atenção da maneira que ele move, ele prende a atenção do povo para ouvir o que ele está falando. Porque ele não fica naqueles movimentos repetitivos que alguns pregadores ficam,
E esses movimentos repetitivos acabam tirando a atenção do povo. Então, o sofista, ou a pessoa que domina a oratória e a retórica, ele tem facilidade tanto de expressão com a sua fala, como de expressão corporal, sem levar o povo a ficar observando somente a sua expressão corporal. Os irmãos estão entendendo? Isso é retórica e oratória. Ela está englobada na maneira fácil de se expressar, na maneira fácil de colocar suas palavras e bem colocada, bem falada para ganhar a atenção do povo. A verdade é que as pessoas que dominam a arte da oratória, da retórica, são pessoas que têm uma linguagem muito rebuscada, muito bem preparada. Essa é a realidade. Nós não estamos dizendo aqui que todo pregador tem que falar bonito, ter essa linguagem rebuscada. Que, na verdade, boa parte do nosso público são pessoas mais simples. Então, muito que nós temos uma linguagem rebuscada, uma linguagem, podemos dizer, bem falada, bem rica, dentro do vernáculo da nossa língua, ela tem que alcançar as pessoas. Então, eu entendo que nós podemos também ter uma boa retórica sem precisar de usar de palavras difíceis, basta termos condições de falar bem. Dentro da linguagem muito simples, expressamos bem e as pessoas irão nos entender. Outra coisa que ele coloca aqui é a eloquência, está na página 91. Essa é uma palavra muito comum no nosso vocabulário, eloquência, apesar de ser mal interpretada. O que nós entendemos dentro do povo pentecostal como eloquência? Pessoa que fala rápido ou pessoa que grita. Isso não é eloquência. Eloquência é a capacidade, ele até coloca aqui, ó, é comum, especialmente no meu evangelho, ouvir falar de eloquência. Eu não sei se os irmãos já ouviram, as pessoas falam assim, fulano é muito eloquente. Eles falam eloquente porque ele fala rápido, mas isso não é eloquência. Lá em Atos, quando Paulo encontra com Apolo em Éfeso, a Bíblia fala que Apolo era poderoso nas escrituras porque ele era eloquente. Eloquência tem a ver com capacidade de persuasão, de prender a atenção da pessoa pelo poder das escrituras. Isso é eloquência. Então, não tem a ver com falar rápido, falar alto ou com gritar. Eloquência é capacidade de persuasão. Você vai persuadir o seu público com as expressões bem das escrituras. Você vai saber expressar as escrituras e aplicar da maneira correta. Isso é eloquência. Os irmãos estão entendendo? Não tem a ver com falar rápido ou falar alto. Então, ele vai colocar aqui, ó, geralmente, quando falam de eloquência, refere-se àquele ministro que são intensos na ministração, enérgicos, gesticulam com força, ênfase alguma, até mesmo esbravejam e batem no púlpito, que isso é até falta de ética, ficar esmurrando o púlpito da igreja e dando tapa no púlpito, tirando o púlpito de lugar. Não há necessidade disso. Isso não é eloquência. Ele vai colocar, ó, em nome do que acreditam ser eloquência, aos que estão preocupados com o conteúdo da pregação, com o ensino, que não estão, melhor dizendo, que não estão preocupados com o conteúdo da pregação, com o ensino que é trazido, com o que Deus deseja comunicar ao seu povo, e se o pregador está usando a Bíblia corretamente ou não. O que o comentarista quer mostrar aqui é que a falta de conhecimento do que é eloquência, as pessoas não vê um pregador que está falando, às vezes, manso e tranquilo e expondo as escrituras, eles começam a não prestar atenção, porque eles são acostumados com gritarias, com esbravejar e dar tapa no púlpito e essas coisas, que nós pentecostais acreditamos ser o poder de Deus. Quando eu falo acreditamos aqui, eu não estou dizendo que todos aqui acreditam, estou querendo dizer no geral das igrejas pentecostais e neopentecostais, que julgam eloquência como essas questões de barulho. Então ele vai dizer, ó, o barulho que promove é o que conta. Se o pregador gritou, pulou, mexeu com as emoções do povo,
faz com que os crentes chorassem. Pronto, esse é um pregador eloquente. E vai e mostra aqui. Por outro lado, se um ministro tem conteúdo, é movido pela responsabilidade de transmitir o que o Senhor colocou em seu coração, é preparado, meticuloso na sua explanação, mas não teatraliza o sermão com excesso de manipulação psicológica, o tal não é tido por eloquente. Então, como eu falei no início, a eloquência tem a ver com pessoas que prendem a atenção do seu público com a palavra de Deus, e não com movimentos, com gritaria, com espancar púlpito, com estar falando rápido ou não. Isso não tem a ver com eloquência. Eu não estou dizendo que o pregador não possa ser assim. Ele tem liberdade e, além do mais, se ele for uma pessoa mais enérgica, ele vai pregar com mais veemência, mais ímpeto, ele vai falar, às vezes, mais alto, ele vai movimentar, às vezes, muito, mas isso não tem a ver com eloquência. A eloquência é ganhar a atenção do povo com a Bíblia. Exemplo, às vezes, há alguns pregadores, isso não é muito de costume no meio do povo pentecostal, mas as igrejas reformadas têm por costume, sempre ao iniciar um sermão, contar uma ilustração ou uma história, para já de antemão ganhar a atenção do seu público. Já aos pregador pentecostal, na sua introdução, principalmente quando obedece à linha do sermão, eles preocupam trazer a interpretação do texto dentro da sua introdução, ganhando a atenção do povo. Dentro da introdução, falando o que é o tema e o que é o texto. Isso desperta o interesse no povo. O escritor do livro, ele mostra que, devido a esse erro de conhecimento do que é eloquência, as pessoas desvalorizam um pregador ou uma pregadora que pregam expressando as escrituras e, às vezes, não fala alto e fala com cautela. Então, no meio do povo pentecostal, eu já ouvi isso bastante, irmãos, pessoas falar que a pessoa era fria porque ele está pregando tranquilo. E a unção não tem a ver com gritos, com pulos e esbravejar. A unção tem a ver com a ministração dentro daquilo que o Espírito Santo quis transmitir para a igreja. Não importa o tom de voz da pessoa ou a sua maneira, se é rápida ou devagar. A igreja tem que estar atenta ao que o Espírito Santo quer comunicar à igreja. Isso é unção. O pessoal confunde, é outra coisa que o pessoal confunde mais. Na página 92, ele vai falar o seguinte, cá no quarto parágrafo, no final ele fala assim, ó, a eloquência está ligada à capacidade de persuasão, como eu já falei. Trata-se de falar com vida, entusiasmo, com fascínio pelo conteúdo que expressa. E, com isso, consegue convencer seus ouvintes. Ou seja, qual é o conteúdo que nós, como pregadores, estamos expressando? Conteúdo bíblico. Nós preocupamos em transmitir aquelas verdades porque ela penetrou em nosso ser. Então, isso sim é eloquência. Você ganhou a atenção do povo pelas verdades que você compreendeu através da iluminação do Espírito Santo, nas Escrituras, aquilo falou com você e você transmitiu para a igreja. Isso é eloquência. Mais embaixo, no outro parágrafo, ele vai falar, se você pula um parágrafo no próximo, ele fala assim, ó, para isso, é salutar que o orador identifique seu estilo próprio, sua maneira peculiar de transmitir a mensagem. Cada ser humano tem uma personalidade com característica única. Mais à frente eu vou abordar mais a respeito disso, que tem outra parte que o comentarista fala a respeito dessa parte aqui. Mas o que ele quer mostrar aqui é que há uma necessidade de cada pregador e pregadora ele entender o seu estilo. Isso tem que ser respeitado pela igreja. Como eu falei, tem pessoas que vai preocupar em, dentro do seu esboço, transmitir uma mensagem mais calma, bem explicada para a igreja e trazer uma boa aplicação para a igreja. E tem aqueles que vai falar mais rápido, vai
movimentar bastante, vai cuspir o microfone todo, vai limpar no terno e fazer essas coisas ruins que nós falamos na aula passada. E às vezes o povo vai respeitar, vai gostar, vai. Mas isso tudo dentro do que é Bíblia. Eu não estou falando do pregador que ele faz esses pulos todo e não prega a Bíblia. Como eu estou dizendo, o sermão de cada pessoa, irmão, se ele é bíblico, deve ser respeitado o estilo dele. Então, é nesse sentido como ele está mostrando. E ele quer mostrar que a eloquência não tem a ver com o nosso estilo, e sim com a expressão daquilo que você viveu e transmitiu para a igreja. A página 94, ainda para terminar o que tem a ver com eloquência, foi até o versículo que eu citei. Ele vai falar assim, cá no penúltimo parágrafo. A Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, afirma que Apolo era homem eloquente. Agora vamos lá no texto para ver o que é eloquência, que inclusive é até o contrário do que Moisés era. Fala assim, ó, neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Alexandria era uma cidade no Egito, e de lá surgiu muitos filósofos, cuja um é filho de Alexandria, foi um grande expositor bíblico. Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Irmãos, estão entendendo por que ele era eloquente? Porque ele era poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, primeira coisa, instruído no caminho do Senhor, mostra que ele não era apenas alguém que estudava a Bíblia, foi alguém que aprendeu de alguém que era um mestre acima dele. Sendo fervoroso de espírito não tem a ver com quem fala alto, tem a ver com quem é zeloso pelas coisas de Deus. Falava e ensinava com precisão a respeito de Cristo, ou seja, com autoridade nas Escrituras, conhecendo apenas o batismo de João. Aqui aí ele já muda o assunto, mostrando que esse camarada, com todo esse predicado, ele só conhecia o batismo de João. Aqui João é João Batista. Fala, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Esse ousadamente aqui, novamente, não tem a ver com falar alto ou falar rápido. Tem a ver com falar com autoridade. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-se consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Aqui vai ser aquela parte que depois ele foi batizado com o Espírito Santo e tudo. Então, a Bíblia fala que Moisés, ele chega a falar com Deus que ele era pesado de língua e que ele não era eloquente. Por isso que há um erro muito grande em dizer que Moisés era gago, que Moisés era mais um monte de coisa. Moisés não era eloquente na sua forma de falar, porque entramos em contradição se acreditarmos que Moisés era gago. A Bíblia diz que Moisés falava em público para o povo. Quando a Bíblia fala que Moisés era pesado em palavras, possivelmente devido à sua maneira de ser, ele não tinha condições de falar diante do faraó. Então ele precisou de Arão, seu irmão, que falava melhor. Mas para falar com o povo, diz a Bíblia que Moisés assentava em uma cadeira no deserto, só homens de guerra tinha 600 mil. Imagina mulheres e crianças e outros homens que não eram de guerra, e Moisés falava para eles. Lá não tinha intérprete, tinha Moisés falando. Então, você imagina você passar o sábado inteiro ouvindo um mudo, ouvindo um mudo é impossível, né? Ouvindo um gago expressando a lei, é difícil. Então, a possibilidade que Moisés era gago é zero. Moisés, ele não tinha dinâmica no falar. Essa é a única coisa que tem a ver com eloquente e não eloquente. Aqui do lado, irmãos, ele vai mostrar um gráfico. E esse gráfico que ele está mostrando aí, ele está explicando o que é ser eloquente na perspectiva de Apolo. Então, ele fala que ele era poderoso nas escrituras, como eu já falei, instruindo no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão e falava ousadamente. Isso é ser eloquente na perspectiva do pregador. Primeiro, escrituras. Segundo, ele recebeu instruções de alguém, do seu pastor, de uma liderança. Ele é fervoroso de espírito, ele é zeloso. Ele falava com precisão e ele falava com ousadia, tinha autoridade. Precisão, ele tinha capacidade de ganhar o povo, e ousadia, ele tinha autoridade.
Cada minha parte no finalzinho fala assim: Apolo reflete um pregador comprometido com a ministração genuína do evangelho. Nele estava contida a fé, a verdade, a escritura, o preparo, a convicção, a capacidade de convencer pelo argumento e a unção. Isso era a vida de Apolo e deve ser a vida do pregador. Agora, o mais interessante que eu frisei aqui, por isso eu dei ênfase na palavra preparo. Tudo isso ocorreu na vida dele porque ele tinha preparo. Agora vamos lá. O preparo que nós temos é o que nós estamos fazendo aqui, estudando. Mas nós temos que entender que quem nos capacita é o Espírito Santo. E aqui eu quero já, de antemão, lembrar a vocês que essa frase feita, ela é muito ruim. Que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Esquece essas coisas. Isso é mentira de pregador. Isso é pregador que fica fazendo jogo de palavra para enrolar o povo. Deus, ele chama capacitado, ele capacita quem é capacitado, ele capacita o não capacitado. Por exemplo, Deus chamou Pedro e João, que teologicamente, dentro da teologia veterotestamentária, que era a Bíblia que eles tinham, eles não eram preparados. Aí Deus chamou Paulo e Apolo, e Paulo e Barnabé, que está lá em Atos 13, que eles eram doutores e profetas. A capacitação que Pedro e João, Paulo e Barnabé teve é a capacitação do Espírito Santo. Deus usou Pedro e João dentro do que eles tinham. Os irmãos estão entendendo? Mas capacitou pelo Espírito Santo para que eles fossem ousados em anunciar o nome de Cristo com autoridade. Da mesma forma, Deus usou Paulo, que era doutor em teologia veterotestamentária, estudado aos pés de Gamaliel, juntamente com Barnabé, que aprendeu toda a lei desde a sua mocidade, capacitado pelo Espírito Santo para pregar com ousadia. Então, por exemplo, vocês aqui estão sendo preparados teologicamente, mas sem a unção do Espírito Santo, vocês não têm capacidade nenhuma. Está entendendo? E do mesmo jeito que Deus usou nossos pastores no passado, que foram homens que Deus levantou, que não teve oportunidade de sentar num banco teológico, melhor, de teologia, e Deus usou isso tremendamente, abriram igrejas, abriram campos, foram homens que tiveram mensagens para o coração de cada pessoa, resolveram problemas que teólogos não resolvem dentro de família. Homens de Deus, então, a capacidade é dada pelo Espírito Santo. O preparo é nossa obrigação. Está entendendo? Vou dar um exemplo para nós finalizarmos essa parte. Moisés diz Estevão na sua pregação que ele era um dos homens mais preparados do Egito. Mas o que Deus precisava no momento era um Moisés que cuidava de ovelha, e não um Moisés cheio de diploma no Egito, está entendendo? Todo aquele diploma de Moisés não valeu nada para Deus. Não valeu nada para Deus, porque Deus precisava de um homem que fosse ao Egito e arrancasse o povo de Israel da mão de Faraó. E aquele Moisés dos diplomas, ele não mostrou diploma para Faraó para tirar o povo do Egito de lá. Ele mostrou o poder de Deus lá, através das 10 pragas no Egito. Então, a capacitação nossa, que Deus capacita é através do Espírito Santo. Nossa obrigação é preparar. Então, por isso que ele disse que Apolo era preparado. Capítulo 4, o pregador e a prática da oratória. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui, irmãos, é a voz. Isso aqui, eu vou ler aqui no segundo, vai falar assim, ó, na arte do discurso, a maneira como a pessoa lida com a voz influencia diretamente na percepção ou rejeição da mensagem transmitida. Isso aqui é relativo, porque nem todo mundo, nós temos que ser verdade, nem todo mundo tem uma voz bonita para poder pregar. E isso não pode impedir ele de pregar, ou ela de pregar. Não estou entendendo? Não pode. A pessoa que é chamada por Deus tem um ministério da pregação, que pregação é ministério, por isso ele deve ser desenvolvido. A cada dia você vai pregando e vai melhorando. Por exemplo, para a glória de Deus, eu conheço o evangelista Alex, como já falei para os irmãos, desde quando ele tinha 8 anos de idade. Vi ele na sua adolescência pregando e se transformou em um excelente pregador da palavra de Deus.
Porque ele foi pregando. Então, a cada dia, ele foi melhorando. Ele não levantou de um dia para outro e virou o pregador que era hoje. Isso eu estou falando diretamente com o irmão que está aqui na sala, aqui, que é da minha igreja, que ele vive fugindo das pregações. Ele acha que ele vai acordar amanhã e vai ser um pregador igual o Billy Graham. Eu paguei, ele tem que ir pregando. E ele sempre foge. Vou falar só a primeira letra do nome do diácono Sérgio. Então, os irmãos têm que entender isso. Pregação é ministério e ele tem que ser aperfeiçoado. A sua voz, ela só muda de quando você passa de pré-adolescente para adolescente. Então, não há possibilidade da voz de ninguém mudar. Se a pessoa tem uma dificuldade, a sua voz não é lá aquela voz tão agradável, mas ele é um pregador, é uma pregadora, a igreja tem que obedecer. Que isso aqui, quando eu falo que é relativo, isso aqui são questões éticas da homilética. O mais interessante da homilética é aprender a fazer sermão. Mas isso aqui o comentarista colocou, eu não sei se ele tem a voz bonita, que prenderia a atenção do povo. Eu conheço um pregador, ele é um excelente professor de grego e ele é um teólogo extraordinário, que é o pastor Roberto Cruvinel. Se você entrar no YouTube, você vai encontrá-lo. Mas ele tem uma voz muito irritante. Não, eu estou falando sério. Mas ele é muito bom. Então eu tenho paciência para ouvi-lo. Ele é muito bom como pregador e como ensinador. Então essas coisas são relativas. Existe pessoas que não têm aquela voz lá bonitona, igual a do Billy Graham, que as pessoas poderiam ficar horas ouvindo o Billy Graham pregar e não cansava. Ele realmente tem uma voz muito bonita, bem forte a voz dele. Não é aquela voz trovoada, não, mas era uma voz excelente para pregar. Então, a questão da voz é relativa. Nós não podemos é, é, questionar isso. Só que o comentarista vai mostrar alguns tipos de vozes aqui que realmente o pregador tem que cuidar com isso. Então, ele vai mostrar o resmungador, que aparece só em. Parece que a sua voz está enjaulada. Ele fica falando muito baixo, resmungando, então, e muito preso. Então, isso aí realmente dificulta. Para nós que estamos estudando. E outra coisa, você tem como treinar a sua voz, não sei se você sabe disso. Isso é aquelas pessoas que colocam até lápis debaixo da boca, caneta, para treinar a voz. É, não estou dizendo aqui, irmãos, que temos que mudar, tentar querer falar de um jeito que não é a sua voz. Mas você pode melhorar a sua dicção se a pessoa tem dificuldade na dicção. É isso que eu estou dizendo. Ele vai mostrar o gritador. Ele até fala que ele altera de maneira que ele grita tanto e ele pode prejudicar a sua voz, de tanto gritar. Então, esse tipo de pessoa, sim, acaba se tornando um pouco difícil dos ouvintes tolerar por muito tempo uma pregação dele se ela é só gritada. A voz, ele fala que é cantarolada, aquelas pessoas que, que pregam, tipo, parece que está cantando, tá? Não precisa nem explicar, cantarolada. O monótono, ele fala aqui da pessoa que ele não usa a entonação, ele causa som, causando sono aos ouvintes. É aquela pessoa que parece que ele fala com desânimo. E como pregador, é como eu falei, a questão da oratória e da retórica, você não pode descer aos seus ouvidos assim. Isso não tem a ver com você falar devagar, mas tem a ver com a maneira que parece que a pessoa fala desanimado. É isso que o comentarista quer mostrar aqui. A voz rouca, isso aqui, irmãos, é relativo. Isso aqui eu acho relativo, tanto a rouca como o fanhoso. Isso é relativo. Porque se a pessoa é rouca, ele não tem como mudar isso. Ele realmente não tem como mudar isso. E se ele é fanhoso, não pode impedir ele de pregar o evangelho por ser fanhoso. Não é muito fácil ouvir um fanho pregar por muito tempo, mas não podemos impedir isso. Isso aqui, eu coloquei aqui os dois entre colchete, porque isso é relativo demais. O rouco, nós não podemos deixar de ouvir uma pessoa rouca pregar, porque ele é rouco. E tampouco um fanhoso. E a pessoa com pigarro. Aqui, eu, na verdade, é, é, eu, eu já vi pessoas assim, o pigarro não tem a ver com pessoas que fumam, como alguns pensam, mas pessoas que parece que ele está com algo na garganta e ele fica limpando a garganta o tempo todo no púlpito. Então, isso, além de ser indecoroso,
torna a sua pregação cansativa, se ele ficar fazendo isso em todo momento no púlpito da igreja. Então, é esse tipo de coisa que faz. Aí ele coloca mais dois embaixo aqui, que isso aqui, para mim, não tem nem muita intenção de falar, não, que é a voz dupla e pastosa. Isso aqui é quase impossível acontecer. Então, essa questão da voz é como eu falei, isso é relativo. Nós não podemos querer mudar a voz de ninguém. É claro que tem determinadas coisas, como o resmungador, o gritador, que cantarola, e o monótono, nós podemos evitar esses tipos de coisa, para evitar para não cansar o nosso público. Mas mudar a voz, eu acho que é uma das piores coisas na vida de um pregador. Ele chega para pegar o microfone e na hora que ele pega, ele fala com a voz mais grossa do que a minha. E quando termina o culto, já começa a Padre Senhor. Fala, Padre Senhor, meu irmão, a voz é mais fina do que de uma mulher. Então, isso é ruim. Está entendendo? Então, o pregador ele pode até oscilar no timbre de voz quando está pregando, falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais grosso, dependendo no final da sua expressão. Isso é até parte da oratória e da retórica, mas não tem a ver com mudança de voz. Eu conheci muitos do Brasil que começou a fazer programa em rádio e voltou parecendo locutor. E uma coisa também que pregação não é fazer locução de rádio. Tem pessoas que ele vem como locutor e fala como locutor quando ele está pregando. Na página 100 fala assim, ó, sempre é bom lembrar que a voz é como instrumento que deve ser tratada com delicadeza. Ele vai mostrar 5 elementos importantes para a nossa voz. Ele vai falar assim sobre a sonoridade, que é voz bonita, agradável, que harmoniza timbre, altura e intensidade. Como eu já disse, isso é bom sim, mas nem sempre, nem todo mundo tem isso, e ele pode continuar pregando o evangelho. O timbre, isso é muito importante, o timbre da sua voz é muito importante quando você está pregando. Isso aí, a realidade tem que ser dita. É muito importante, mas como eu disse, não é prioridade que vai desmerecer alguém pregar o evangelho que não tem um timbre bonito de voz. A intensidade e a altura. Ele fala que força com que o som é emitido, a força com que o som é emitido, produzindo a altura e o volume na voz. Isso é muito importante. A flexibilidade fala a capacidade de ajustar, de ajuste vocal à realidade em que o pregador estiver inserido. Temos que tomar muito cuidado quando estamos pregando, dependendo do som, do local, ali, o tamanho da igreja e tudo, se nós começarmos a tirar o microfone da boca e falarmos longe do microfone, nós poderemos ter dificuldade de alcançar o nosso público. Ele fala a variedade, que é a capacidade de variar a forma de falar, respeitando o local e hora e ambiente. Essa forma de falar que ele está falando aqui, a variedade de falar e respeitando o local, a hora e o ambiente, isso pode ter a ver com determinadas coisas que a pessoa fala. Então, ele tem que tomar cuidado com isso. Agora, é claro que a variedade, a forma de falar do pregador é muito importante porque ele tem que cuidar das suas palavras e, principalmente, as pessoas que estão lá. Mas a variedade de palavras enriquece um sermão, claro, e capacita os nossos ouvintes a ficar mais à vontade para ouvir a palavra. Porém, as palavras têm que ser cuidadas. Aqui ele vai mostrar, irmãos, a dicção. Como eu falei, existem pessoas que têm problema com dicção, e problema com dicção não tem a ver com nervosismo, tem a ver com pronúncias. Às vezes picada, às vezes exagerada. Aí vai mostrar aqui, ó, na arte da comunicação, cuidar da pronúncia e da articulação das palavras é fundamental. No dia a dia, se não ficamos atentos, começamos a expressar de maneira errônea as palavras, comprometendo até mesmo o nosso discurso. Ou seja,
Nós, mineiros, não sei aqui, com exceção do Sérgio, não sei se tem mais alguém aqui que não é mineiro. Eu sei que eu fiz a ficha de alguns, eu sei que tem gente aqui que é do Paraná, me parece, alguns irmãos aqui que é do Paraná. Eu sei que nós, mineiros, temos a facilidade muito grande de cortar palavras. Cortamos bastante as palavras e isso nós temos que tomar muito cuidado no nossos sermões. Mas o comentarista vai mostrar que uma das coisas principais são verbos e determinadas palavras. Não vem. Coloca aqui comprar, que deveria ser o correto, e a pessoa fala compra, aí dá se ele fala eu vou compra, parece que está aí na compra. Ainda está até no plural, compras. Então, vender, ele tem que utilizar a palavra correta. Ele vai falar melhor, comprar e não compra, vender e não vende, comprarmos, aí ele está falando no plural, dependendo da frase dele, vai falar compramos, fizemos em vez de fizemos. Então, são coisas dentro da língua portuguesa que devem ser observadas. Agora, uma coisa, eu vou abrir outra questão aqui. Isso nós estamos falando aqui num curso teológico, pessoas que eu acredito que tem que ter no mínimo a quinta série, é uma pessoa que tem a quinta série que gosta de leitura, tem facilidade de falar bem, porque a leitura enriquece o seu vocabulário e te capacita a falar bem. Não estou dizendo que temos que falar palavras difíceis, mas sim falar bem. Você saber conjugar o verbo, você usar os pronomes no momento certo e você utilizar as palavras corretas. Agora, como eu disse, nós abrimos e respeitamos, abrimos uma exceção para as pessoas que não frequentaram escola, irmão. Nós não podemos ser radicais com isso e dizer que eles não possam pregar. Aqui estamos falando de um curso teológico, então temos a liberdade. Por isso o escritor coloca isso. Dentro de pessoas que interessaram a fazer um curso teológico, tem que preocupar com isso. Para quem faz o avançado dentro do IBAD, tem a matéria de português. Os irmãos não chegaram a avançar no curso do pastor Luiz Prestes, mas do básico para frente tem didática, tem metodologia científica, do médio, né? Tem português. Então, quando nós estudamos teologia no bacharel, temos obrigação de estudar português, metodologia científica, didática, arte de memorização. Então, muitas coisas que são técnicas que ajudaria na facilidade de se expressar melhor. Ele vai mostrar outras coisas aqui, como eu já falei. Para nós que estudamos acima da quinta série, temos que tomar cuidado com isso. Por exemplo, Jesus, e as pessoas falar Jesus. Claro, como eu disse, nós temos irmãos e irmãs mais antigos que falam assim, e nós respeitamos. Luz, Luiz, parece que é o nome, três, e a pessoa fala três, e isso é muito comum, as pessoas falar o número errado, mas isso não invalida a pregação de ninguém, mas devemos tomar cuidado com isso. Ele fala um aspecto que deve ser observado pelo ministro diz respeito aos elementos da pontuação no texto. Isso, irmãos, realmente tem que ser observado. Muito. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez você já deparou com alguém lendo assim. Tem Mateus capítulo 8, Jesus está descendo do monte junto com seus discípulos e um leproso encontra-se com Jesus. E esse leproso chega para Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele chega e fala que ele queria ser limpo. Aí as pessoas lêem o texto assim, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele, ser limpo. Jesus pergunta, tu queres ser limpo? Ele fala que quer. Jesus faz ser limpo. Eles vão ler o texto assim. Jesus perguntou que quer ser limpo, e eles embanando o texto todo. Deixa eu pegar o texto aqui, vai ficar mais fácil para poder explicar para os irmãos. O texto ele tem uma vírgula e o pessoal não respeita a vírgula que está no texto. Tem vários outros textos que as pessoas. Deixa eu achar uma Bíblia com uma tradução melhor. Mateus 8. Se os irmãos tiverem uma Bíblia formato papel, até mesmo só para os irmãos acompanhar. Fala assim, ó. Quando ele desceu do monte, grande multidão seguia. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou-o de joelho e clamou: Senhor, se é da tua vontade,
podes purificar-me. Aí fala assim, então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero ser limpo. Os irmãos observam que tem um ponto aí, os irmãos da Bíblia aberta. Aí tem pessoa que lê. Então Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, eu quero ser limpo. Aí parece que é Jesus que estava sujo. Então, isso eu estou falando que eu já vi isso demais, leitura, a pessoa lendo o texto assim. Então, tem que respeitar as pontuações, as vírgulas, para não fazer o que o texto não está falando. Então, e principalmente aí vai mostrar aqui, ó. Sem respeitar as normas da pontuação, o pregador pode equivocar-se, deixando a desejar em sua prédica, especialmente se ferir a interpretação do que realmente o texto quer dizer. Aí ele mostra interrogação. Tem muitos pregadores, irmão, que pegam um texto e não lê o que é interrogação. Eles não lê a exclamação, por isso interpretam o texto de forma errada. Eles não lê, como eu falei, que o ponto, vírgula, ponto e vírgula, as pessoas não conseguem observar. Isso aqui está as regras de português explicando o que cada uma dessas pontuações identifica no texto. Por exemplo, o Salmo 133, que é muito citado pelas pessoas. Tem pessoas que falam que o Salmo está mandando as pessoas viver em união. O Salmo não está fazendo isso. Se os irmãos observar, lá tem uma exclamação de Davi, exclamando: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ele não está dizendo que nós devemos viver em união. Ele já estava feliz e sendo uma pessoa que estava espantada com a felicidade e aquilo causou tanto espanto nele em ver o resultado do que aconteceu, que ele disse, ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos já estavam vivendo em união ali naquele momento, ou seja, os irmãos ali seriam as 12 tribos de Israel. Que se os irmãos olhar o contexto, quando Davi assumiu o trono, 10 tribos ficou com Isbosete, filho de Saul, e 2 tribos com Davi. Então, quando as 12 tribos veio para o governo de Davi, possivelmente esse salmo foi composto e ele expressou a unidade do povo de Israel. Ele faz essa exclamação, ele se ficou tão feliz, tão surpreso e espantado com o que estava acontecendo. E as pessoas lê o texto de qualquer maneira, não entende a pontuação e acabam interpretando o texto errado. Para nós que queremos ser bons pregadores e bons intérpretes, temos que observar as pontuações que o texto está apresentando. Estamos entendidos nessa parte? Outra coisa que ele fala, velocidade. E fala que a velocidade está ligada à característica do pregador. Isso nós estamos falando da forma de pregar. Isso não tem como mudar no pregador se é uma característica dele. A expressão corporal. Irmãos, isso aqui eu não estou querendo aqui inventar questões psicológicas aqui, e que as pessoas têm esse negócio de leitura corporal com o povo e começa a fazer análise da vida de todo mundo. Não é isso que o comentarista quer mostrar aqui. No outro parágrafo, vai dizer, ó, um aspecto importante a ser observado na pregação é que nossos gestos devem fluir com naturalidade, sem forçá-lo ou exagerá-lo. Se o pregador exagerar muito na gesticulação, a tendência é que o auditório passe a prestar atenção no seu corpo e não na sua fala. Não na sua fala, na mensagem em si. O gesto acompanha o discurso e não devem falar por si, retirando o lugar da pregação. Só que existe realmente pessoas que eles movimentam demais com a mão. Eles parecem ter um cesso e eles movimentam demais com a mão, com a cabeça, com o pé. Tem uns pregadores que eu, particularmente, prego parado atrás do púlpito. Não sei se os irmãos já me viram pregar, pode observar que eu fico parado atrás do púlpito, mas eu não consigo pregar como pedestal. Eu poderia usar o pedestal e pregar, mas eu prefiro estar com o microfone na mão e prego parado atrás do púlpito. Tem aqueles pregadores que pode pregar parada do público, mas ele fica movimentando a perna e acaba chamando a atenção do povo pelo movimento da sua perna. Outros movimentam tanto o braço e faz movimentos repetitivos, e é isso que o comentarista quer mostrar. Como eu falei, isso não tem a ver com
com estar fazendo análise da pessoa e essas questões psicológicas. Porém, isso aqui, irmão, são regras de homem. Isso aqui tem a ver com questões éticas. Como eu já falei, se o pregador movimenta, eu, particularmente, não tenho preocupação nenhuma com os movimentos que ele faz com a mão, porque boa parte das vezes eu estou de olho fechado na pregação. Então, não me atrapalha em nada os movimentos que ele faz. Mas tem pessoas que eles gostam de ficar olhando para o pregador. Então, ele vai mostrar aqui, ó, o pregador não deve ficar de braços cruzados na hora da prédica, nem com as mãos dentro do bolso. Essa questão de mão dentro do bolso, existe muita linha de muitos defensores da homilética, muitos pregadores que gostam de palestrar sobre homilética que falam que é falta de reverência. Eu não vejo falta de reverência alguma nisso. Eu não uso mão dentro do bolso, mas eu não menosprezo nenhum pregador que fica a mão dentro do bolso. Eu não acho que é feio, como alguns dizem. Então, essa questão de mão dentro do bolso aqui, isso é uma regra humana. Se o pregador gosta de ficar com a mão dentro do bolso, ninguém pode fazer nada. Isso é questão dele. Eu já disse na aula passada que nós não somos robôs. Nós somos seres humanos, podemos aprender essas regras, evitar de fazê-las, mas isso não quer dizer que isso é uma regra espiritual. Isso é uma regra humana que a pessoa ele pode ou não ficar com a mão dentro do bolso. Eu realmente acho muito feio se um pregador está pregando no pedestal e ele fica de braço cruzado pregando, como alguns pregadores que eu já vi que pregam com o microfone sem fio aqui no ouvido e fica fazendo determinados tipos de movimento no púlpito, cruzando o braço e coisa assim. Isso é um pouco de falta de ética e pode realmente tirar a atenção do público, mas isso é fácil de ser corrigido. E nós devemos corrigir esse tipo de coisa. A mão do bolso, como eu falei com os irmãos, se a pessoa quiser corrigir, que corrija. E seria até bom, mas isso não influencia em nada. Tem pessoas que realmente nem observam quem está com a mão no bolso. Nós temos excelentes pregadores e renomados que pregam com a mão no bolso. Na outra página 104, ele vai falar os cacuetes e jargões. Ele vai falar assim, ó, o pregador do evangelho deve comprometer com o conteúdo da mensagem, ou seja, o tema que ele deu, o texto que ele leu e as divisões do seu sermão. Não cedendo às expressões, cacuetes e jargões que ficam batidos, de tanto que são usados, gerando insatisfação em muitos ouvintes. Aí aqui vai dar alguns exemplos clássicos dos cacuetes usados pelos pregadores, e alguns é muito chato. Ele vai falar assim, ó, palavra tipo, manto. Irmãos, pelo amor de Deus. É o tal do manto, é o manto que tem aqui. É um mistério. Deus tem um mistério aqui. Se é mistério, ninguém vai sair entendendo nada, porque mistério já está falando a palavra que é mistério. Aí é o tal do terra, que o pessoal, eu não sei, eles falam que isso é língua estranha, mas terra é uma palavra em português. Então, não é língua estranha. Terra glória, terra manto, terra não sei mais o quê. Então, são cacuetes de povo neopentecostal, que acha que isso é sinônimo de espiritualidade. E não é. A verdade é que não é. Aí ele fala, esse aqui que Herodes morreu comido de bicho, e se você não der glória a Deus, você vai ser comido de bicho. Isso tinha demais há uns 20 anos atrás, que eu via isso demais nas pregações. Toca no seu irmão e diz para ele, o cara até diga para ele, liga, meu irmão, liga. Aqui não colocou isso, mas tinha demais. Ele vai falar assim, vira para o seu irmão e diga. Irmãos, de verdade, isso é chato demais. Ainda bem que ninguém nem vira para o meu lado, porque quando vira e olha, já vê que eu estou olhando para frente, estou de olho fechado. Eu falo com o irmão, olha para o seu irmão e diga para ele, não diga nada. É a melhor coisa. Olha para ele, não diga para ele, não diga nada. Aperte a mão do seu irmão, chacoalha ele, sacode ele, bate nele, dá um beliscão nele. Isso é chato, estou falando sério. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça, prega a Bíblia. Eu, primeiro, irmão, que eu já falo demais, eu não tenho nem tempo para isso. Eu pego ali, leio o texto, agradeço com muita rapidez
E já entro na Bíblia porque eu falo demais. A maioria das vezes, meu sermão é uma luta conseguir terminar um sermão. Eu vou ficar nessa palhaçada de olha para o seu irmão, fala com ele, chacoalha. Ah, se você não falar com ele, eu vou embora. Porque pega a sua Bíblia e desaparece do púlpito da igreja, que eu for pastor e vai embora e nunca mais volta. Pelo amor de Deus. Fica nessa palhaçada. E esses que gostam, é os únicos que vai defender que é bonito. Porque um dia eu vi um camarada fazendo essas besteiras numa vigília, todo mundo cansado, em vez do camarada pregar a Bíblia, trabalhamos o dia inteiro, que a vigília era de sexta para sábado, e ele começou com esse negócio. Depois ele olhou para minha cara, viu que eu não estava fazendo e falou: você que não gosta de fazer, você é um bobo. E eu pensei que eu seja bobo, que eu seja o que ele pensar que eu sou. Mas que eu não vou fazer, eu não vou, porque eu não gosto. Eu acho isso bobo é quem faz e quem manda. Isso é ficar ocupando o tempo. Olha para o seu irmão, isso é coisa de neopentecostal, irmão. A Assembleia de Deus é pentecostalismo clássico. Nós acreditamos na manifestação dos dons espirituais e ação do Espírito Santo. Não é movimento de ficar forçando coisas, não. Isso aí é bobeira. A verdade tem que ser dita. Bobeira. Aperte a mão do seu irmão, solte uma rajada de línguas estranhas. Isso não existe. Nós falamos em mistério, conforme o Espírito concede, está lá em Atos 2, que foram vistos entre eles línguas repartidas como de fogo, e cada um começou a falar em línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aí eu ouvi para o irmão, solta uma rajada de língua estranha, o cara vai lá e fala língua estranha, isso é Deus. Não, não é Deus. Isso é forçar. Língua estranha vem quando o Espírito Santo, único nosso Espírito, nós estamos sentindo alegria na presença de Deus e falamos em mistério com Deus. Aí fala, Deus me mostra, eita, glória e tal, e esse tipo de coisa. E tô vendo anjo aqui, tô vendo Angelina, não tá vendo nada, tudo mentira. Tudo emocionalismo. Criar emocionalismo no povo. Então, esses cacuetes, irmão, é muito ruim. Muito ruim. Outra coisa, ele não colocou aqui, mas é um cacuete que vício de linguagem que deve, você como pregador, faz vai dedicando a leitura, na dicção e aprende a ter uma boa oratória. Não ficar repetindo coisas como glória a Deus, aleluia. Fala 3 palavras, glória a Deus, aleluia. Mais 4 palavras. Uma vez eu fui com o irmão no Espírito Santo para pregarmos lá e ele pregou um dia ou outro. Eu até falei com ele depois. Ele estava estudando comigo e eu falei, você precisa perder esse vício de linguagem. Quando eu contei, ele falou 104, aleluia, glória a Deus, com menos de 10 minutos. 104, aleluia, glória a Deus. Como eu já contei, irmãos, pregador, quando vou falar o nome dele, que o Diácono Sérgio conhece, ficar, toca no seu irmão, fala com o seu irmão. Com menos de 10 minutos, ele fala isso tem 50 vezes. Então, glória a Deus, aleluia. A pessoa fala, Jesus está aqui, glória a Deus, aleluia. Ele falou para você, glória a Deus, aleluia. Jesus falou para você, glória a Deus, aleluia. Tá entendendo? Então, aí a pessoa não consegue absorver a mensagem porque ele falou muito glória a Deus, aleluia. Isso, às vezes, está no nervosismo da pessoa, ele pode perder isso, ele tem que aprender a ter uma boa oratória para perder isso. Aí ele mostra aqui, precisamos de homens, aqui homens eu coloquei de caneta, e mulheres maduros no púlpito, não meninos tidos por animadores de auditório. Esse negócio de olho para o seu irmão, esse é animador de auditório. Fala com seu irmão, sacode ele. Isso é animador de auditório. É pessoa que quer forçar o poder de Deus na igreja sem pregar a Bíblia. O profeta Abacuque falou assim, eu ouvi a tua palavra e temi. Algumas traduções falam assim, senti-me alarmado. Aviva a tua obra. A Bíblia fala assim em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente veio do céu. De repente, é quando Deus quer. Não adianta ficar com esse negócio de toca no seu irmão, fala com o seu irmão, abraça o seu irmão, chora no seu irmão, sacode ele. Isso aí é besteira de pregador. Esses pregador que, para mim, vou ser sincero, envergonha a Assembleia de Deus, esse bando de pregador que vem do Brasil para cá, envergonhando a Assembleia de Deus. Esses aí hoje que surgiu aí mesmo, eu, irmão, estou sendo sincero, eu admiro poucos pregadores da Assembleia de Deus hoje em dia, porque os antigos eu admiro, como Takayama, Idecaso Takayama, pastor Napoleão Falcão, Gilmar Santos, pastor Elias Amaral e outros, como até o próprio pastor Arlindo Teodoro, que sempre foi um grande homem de Deus,
hoje se encontra a situação difícil, mas esses pregadores de hoje aí, pode contar os que eu admiro. Admiro Josué Brandão, pastor Elias Torralbo, pastor o Eliseu Rodrigues, ainda estou tendo admiração por ele, mas ele anda fazendo muita besteira na internet, arrumando confusão com os outros. Mas eu ainda tenho admiração com ele. Agora, esses outros pregadores que só sabem falar besteira e gritar, inventar coisas, esses homens não estão com nada, não. E se você copia esses homens, passa a copiar uns homens melhorzinhos, porque eles são ruins demais, muito ruim mesmo. Se você gosta, eu respeito. Respeito, mas estou falando sério. Esses homens não estão com nada. Eles só sabem fazer esse negócio. Olha para o seu irmão, fala com o seu irmão. Para, não faça isso, não faça isso. Irmãos, eu peço encarecidamente, não faça isso. Você pode pedir o seu irmão. Uma das coisas que eu admiro, se a pessoa fizer, por exemplo, você vai pregar um sermão, você dá o tema do sermão e fala, irmãos, como fim didático, diz para o seu irmão. Aí você repete o tema do sermão junto com a igreja. Não é fala com o seu irmão, repete comigo, junto com a igreja. E se os seus tópicos da mensagem você pede o povo para repetir com fim didático, tem meu aplauso. Não está entendendo? Aí tem meu aplauso. Agora, olha para o seu irmão, fala para ele. Ah, se você não der glória a Deus, Deus não vai te abençoar. Se você não mandar a glória para cima, Deus não manda a glória para baixo. E começa com essas coisinhas, aí fica desagradável. Observe o tempo. O comentarista quer mostrar aqui o seguinte: no momento de nossa pregação, temos que observar o tempo. Eu sou uma pessoa que, em todos os lugares que eu vou pregar, eu pergunto o dirigente da igreja até que hora eu posso pregar. Isso eu faço constantemente. Se ele me der 20 minutos, eu vou pregar os 20 minutos. Se me der 10, eu vou pregar os 10 minutos. Então, para mim, não importa. É claro que, como eu disse nas aulas passadas, uma pregação ela tem que ter, no mínimo, meia hora ou 45 minutos. A boa parte das igrejas dão meia hora. Eu converti uma igreja que eles tinham liturgia, sempre a pregação era passado 8h25, pregavam até 5 para as 9 e o pastor terminava o culto 9 horas. Se caso passasse do horário, eles não importavam, mas isso era uma coisa que nós seguíamos a liturgia. Hoje, a maioria da nossa igreja aqui em Malden, nós preocupamos. Eu, particularmente, gosto de passar para o pregador nos cultos de missões que eu dirijo, 8h10. E se ele pregar 10 minutos, que nós terminamos o culto antes. Eu não gosto de pregar isso na pregação de ninguém. Ou chamamos alguém para cantar e vamos, mas gosto de passar nesse horário. No mínimo 8h10, 8h15 para o pregador ter tempo para pregar e depois o pastor dar o término no culto. Mas aí o comentarista vai mostrar aqui que nós temos que observar quando... Aqui ele está falando de oportunidades. Se você ganhou oportunidade para dar uma saudação, 5 minutos. Uma saudação é você chegar, apresentar de onde você veio e tal coisa, parabenizar se é um culto de aniversário, seja o que for, e agradecer. Às vezes, se você quiser ler um versículo, lê e agradece, não precisa explanar. Um testemunho, ele fala até 10 minutos. Uma pregação oficial, entre 25 a 40 minutos. Uma palavra de oferta não pode exceder entre 3 a 5 minutos. Não colocou 3 aqui, mas eu estou colocando de 3 a 5 minutos. Eu já vi palavra de oferta, irmão, de meia hora. Estou falando sério, meia hora, uma palavra de oferta. Eu costumo dizer, palavra de oferta, quem não é irmão ofertante, não é dizimista, é só Jesus na causa. Ele não vai mudar. O pastor sofre com o povo assim. Quem é, ele já é, então ele não precisa ficar ouvindo aquilo. E as palavras de dízimo e oferta têm que ser de conscientização e gratidão. Gratidão. Dízimos e oferta é para gente salva, irmãos. Gente salva. Quer prova disso? É só você ler Lucas 19. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele já virou e falou assim: olha, eu dou metade do que eu tenho para os pobres. Só de Jesus entrar lá. E depois que Jesus ministrou na vida dele, ele falou assim: eu restituo, se caso eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ou seja, houve conversão. Então, ele já não tinha um coração no dinheiro. Quem tem coração no dinheiro, irmão, só Jesus para quebrar. Então, não adianta falar meia hora, 40 minutos, ficar dando um dia de Macedo aí, tentando saquear o bolso do povo, que não vai mudar nada. Ficar igual o chapelão lá, o apóstata Valdemiro Santiago, que não vai adiantar nada.
O negócio é chegar, mostrar para o povo que nós somos salvos e somos gratos a Deus e contribuímos na obra do Senhor. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Então, isso, e eu costumo dizer, irmão, um crente que não gosta de contribuir na obra de Deus, ele tá meio ruim, hein? Tá meio capenga espiritualmente. Ele tem que ter a mão aberta para a obra de Deus e ajudar a obra e os irmãos. Aí ele mostra aqui que isso deve ser observado. Agora, isso ele está falando para pregador, porque todos nós podemos ganhar oportunidade. Uma pregação, irmãos, ela tem que ter tempo para o pregador. O pregador tem que ter um tempo bom para poder pregar e ser uma pessoa que tenha ética e volte o microfone para o líder da igreja ou para quem está na liderança do culto, de acordo com o que foi falado. Caso ele passe alguns minutos, as pessoas entenderão, mas que ele não extrapole a ponto de passar 20 ou 25 minutos. Entendemos que a igreja tem uma liturgia, e se o Espírito de Deus quiser mover na igreja, nós não temos como cercar o Espírito Santo. Nós não temos. Porém, há uma diferença de mover do Espírito Santo e culto desorganizado. Então, o que o comentarista quer mostrar é isso. Quinto, capítulo 5. O pregador, a etiqueta e a ética no púlpito. Ele vai mostrar que ética e o púlpito. A ética, irmãos, nada mais do que os bons modos. Então, isso é ética. Dentro da pregação não é diferente. Nós temos que ter bons modos, principalmente nos púlpitos das igrejas. Então, vai falar que, quando falamos de ética, estamos nos referindo a comportamento. Isso é ética. E o termo púlpito está falando daquela parte elevada na igreja, ali onde está o porta-bíblia, e já de antemão, já vou desmistificar isso. O púlpito não é mais santo do que a parte baixa da igreja e nem mais santo do que a porta. Nós não vivemos no período do Templo de Salomão e nem do Tabernáculo de Moisés, onde havia divisões. O púlpito é o local onde as pessoas estão à frente falando com o povo que está na nave do templo. Isso não torna esse local mais santo. A única diferença ali é o local onde as pessoas estão sendo vistas, porque elas estarão verbalizando com o povo. Da outra parte, ele vai falar assim: o púlpito é reconhecido como sendo o local onde a palavra de Deus é anunciada, e ele vai falar, longe de ser sacralizado, como eu já disse, deve ser o lugar onde o pregador se posiciona com devoção, santidade e preparo para transmitir toda a verdade fundamentada nas Escrituras. Aí, por isso, requer algumas questões éticas e algumas... a maneira que ele se porta no púlpito. Eu vou falar assim, cá embaixo aqui no terceiro parágrafo. Portanto, ao dirigir-se ao púlpito, o pregador deve ter consciência de que seu compromisso antes de qualquer outra coisa, com o Senhor Deus, que o chamou para tão grande e honrosa missão, porém de uma responsabilidade sem igual. Então, o que o comentarista quer mostrar aqui, que essa questão da nossa ética é entender que fomos chamados por Deus e, ao assumir essa tribuna para falar com a Igreja de Cristo, devemos ter compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus engloba, primeiramente, a nossa vida com Deus e depois em ter compromisso de transmitir somente o que Deus quer que nós venhamos a transmitir. E não falar além do que Deus está mandando falar. E isso não é difícil, irmão, de conseguirmos entender ao expressar a palavra de Deus. Ele vai mostrar algumas coisas na página 110 sobre o pregador e a etiqueta. Mais uma vez eu quero dizer, isso aqui é uma coisa que não é uma regra que tem que ser seguido na risca. Isso é uma questão ética. Vai falar, nós devemos estar atentos e refletir sobre nossa prática, pois somos e estamos sendo observados em toda a nossa maneira de agir. Ou seja, quando você está no púlpito, você está em destaque. Então, você tem que tomar cuidado com a sua forma de agir, de falar, como nós falamos, no púlpito. E as igrejas que as pessoas sentam no púlpito, irmão, tem que tomar muito cuidado com a maneira que se senta no púlpito.
os homens e mulheres. Nós falamos na aula passada. Ele vai falar, observar a sua pontualidade. Aqui o comentarista está mostrando o seguinte, que a pessoa que é pregador ou pregadora, ele tem que ser pontual. Então, ele vai falar assim, a pontualidade é uma característica nobre que deve acompanhar o pregador. No outro parágrafo, o pregador é, em primeiro lugar, um servo e, como tal, deve oferecer o seu culto, assim como os demais o fazem. O que ele quer mostrar nesses dois parágrafos? Que o pregador, ele não é estrela, ele é ovelha do mesmo jeito que todos nós somos ovelhas. E é servo acima de tudo. O que o servo faz? Serve. E o que é cultuar? É prestar um serviço. Então, o pregador não pode chegar na hora da pregação e achar que ele é a estrela. O holofote tem que estar nele e ele não precisa de ser ministrado através do louvor e através dos irmãos que ganharão oportunidade antes dele. Ele também precisa ser ministrado. O pregador sincero, agora o pregador que só é um mercenário, que só gosta de dinheiro, ele não está nem aí. Então ele chega a qualquer hora. Ele acha que ele é estrela, ele acha que ele é popstar, então ele não está preocupando. E o pregador, irmão, ele tem que chegar no horário do culto. No horário do culto. É claro, vamos abrir exceção. Aconteceu alguma coisa, o pregador pode chegar atrasado. Ele vai justificar. Mas nós estamos. Aqui o comentarista está falando daquele pregador que só chega atrasado. Aconteceu no nosso ministério aqui, Ministério da Assembleia de Deus Filadélfia, um caso desse na igreja de Raianes. O popstar, o pregador, chegou e, ao chegar na igreja, já chegou atrasado. O culto já havia começado. E quem estava na direção do culto era o pastor da igreja, o evangelista Ricardo. E o que ele fez? Falou, o pastor fez correto, como o evangelista Alex é pastor, ele sabe isso. O pastor pediu um diácono para recebê-lo na porta. O diácono foi receber o bonito, o estrela, o santo demais, falou que só ia entrar na igreja quando o pastor fosse recebê-lo na porta, senão ele não entraria. Homem, acontece comigo não. Se acontecer, da porta e vai embora. Eu falo, rapaz, vai com Deus. Quanto que é a sua oferta mesmo? Irmão, dá a oferta dele e manda esse homem sumir daqui. Eu já falo com ele, leva a sua oferta, que você veio buscar isso. Você não veio buscar presença de Deus. Leva a oferta. Ele pegou e falou que só entraria com o pastor. Pastor Ricardo teve que passar o culto para outro e lá receber a estrela. Depois a estrela entrou para o escritório da igreja, que é o escritório particular do pastor, e só saiu na hora de pregar. Isso aconteceu no nosso ministério. E eu acredito que não acontece mais, pelo menos com ele. Ele é a estrela. E quando sobe no púlpito, o tio Baifó come no nome dos irmãos. Bate, mas bate com a maravilha. Na verdade, das irmãs, né? Que o assunto dele é falar de saia, de batom, de sobrancelha, de maquiagem, e é só fala disso. Bíblia, que a Bíblia não pega. Então, esse tipo de pregador, irmão, não serve para mim. Pregador, ele teve um problema, chegou no culto. Eu já cheguei de culto atrasado, irmão. Inclusive, o dia que eu fui pregar, convidado pela evangelista, a primeira vez, o endereço da igreja só me dava em cima de uma linha. E lá não tinha igreja, uma linha de trem. Aí, Aqui, depois muito você me culto. avisa no privado quem é para mim. Esse cara não prega aqui, não. Você Prega não, o pastor falou um dia na reunião que ele não ia pregar mais aqui. Falou que maltratou o obreiro. E a verdade, irmão, é que o evangelista Ricardo, ele é uma pessoa muito dócil, uma pessoa excelente. E o camarada foi arrogante com ele. Porque se é arrogante comigo, no temperamento que eu tenho, eu já falo, pega seu dinheiro e some daqui. Você nem deve você precisa entrar, não. Jesus não quer, você não tem nada de Jesus aqui, não. Então, estrela, chegou na igreja, nem participou do culto. E o comentarista está mostrando aqui, o pregador, ele também é servo de Deus. Ele tem que servir ali, prestar o seu culto a Deus, para depois ele ministrar para a igreja. Para depois ministrar. Ele vai mostrar mais aqui, ó. Em tempo de inversão de valores, aos que pensam que, por serem os pregadores do culto ou de algum evento, pode se dar ao luxo de chegar na hora em que bem entende. Eu até, nessa hora, essa parte aqui eu adiantei, que eu escrevi aqui. Está escrito aqui no meu livro. Fato ocorrido em Raianes. Está até escrito aqui, que eu ia citar.
Então, nós temos que tomar cuidado com isso, irmão. Houve uma questão, avisa, manda uma mensagem. Hoje nós temos mensagem, avisa, manda. A verdade é que é obrigação de todo crente chegar no culto no horário certo, principalmente do pregador. Principalmente do pregador. Chegar e ali ora, fica na igreja. Se o culto ele chegou antes, espera o culto começar, mas não chega atrasado se ele tem condição de chegar no horário. Ele fala: chegar no horário certo denota responsabilidade e compromisso com Deus e com o povo. Temos que ter isso, irmão. Se nós não temos compromisso com o horário, nós somos relaxados. Isso não é de Deus, a pessoa que não tem compromisso com o horário. Ele tem um costume. Existe aquela pessoa que acha bonito chegar atrasado na igreja. Eles pensam assim, acham bonito. E isso não é bonito, isso é feio, principalmente para um pregador e uma pregadora. Chega na igreja no horário. Se atrasou por algum motivo, manda mensagem e explica a razão. Mas não faz isso, torna isso algo atual, que é apto do pregador. Apto, ficar chegando atrasado na igreja. Ele vai mostrar mais, ser cordial ao cumprimentar. Cumprimentar os companheiros no altar é de forma educada e cortês de relacionamento entre irmãos. Isso aqui, irmãos, o comentarista quer mostrar o seguinte: a pessoa que é um pregador ele tem que chegar e cumprimentar os irmãos, e claro, aqueles que estão de longe, ele cumprimenta saudando de longe, e isso é muito cordial e algo bonito da parte do pregador. Eu, particularmente, chego e se subo a um púlpito da igreja, onde da Assembleia de Deus, também no Brasil, os pregadores sentam, os obreiros de presbítero para cima sentam no púlpito, eu cumprimento todos que estão no púlpito da igreja. E lá no bairro onde nós congregávamos, no Mangueira, os obreiros sentavam os diáconos no banco do lado, então estaria no local que o pregador iria passar. Dá para cumprimentar todos e cumprimentar todos os obreiros. Principalmente o pregador, ao chegar na igreja, ele não colocou aqui, mas é de valor de um pregador cumprimentar os porteiros que estão ali recepcionando todo mundo. Principalmente aqueles irmãos que são mais idosos, que às vezes a pessoa passa e passa com tanta arrogância e não cumprimenta os irmãos idosos, e isso causa, às vezes, algo meio ruim para os irmãos. Então, há essa necessidade que ele mostra. Ele fala: no entanto, é importante atentar que, para os cumprimentos durante o culto, se por um imprevisto o pregador chegar atrasado, é prudente que cumprimente os demais obreiros apenas com aceno de mãos. Tal atitude demonstra respeito e não incomoda ou atrapalha o andamento da celebração. Deixa eu ler aqui essa parte toda e depois eu vou fazer um comentário aqui, que isso é irritante. Fala: sempre é bom trazer à memória o cuidado que se deve no relacionamento com o sexo oposto. Obviamente, esse cuidado não está apenas a pregadores. Está cá no finalzinho desta passagem. Essa questão aqui, irmão, o cuidado, é claro, todos têm que ter, homens e mulheres, ter cuidado com essa questão de cumprimentar, não ficar sozinho, ficar encostando em irmã e em irmão. Isso realmente não existe. O irmão ficar e pôr na mão no ombro da esposa do pastor, da irmã da igreja, da esposa de alguém, isso não existe. E ter cuidado com isso. Mas o que o comentarista mostrou aqui, irmãos, que essa questão da pessoa chegar atrasada e cumprimentar as pessoas com aceno de mão seria a melhor coisa. Se ele está vindo lá de trás, ele pode pegar na mão dos irmãos que estão ali nos bancos de ponta, mas ele acaba chamando muita atenção para ele. E um caso que já ocorreu comigo é que eu congreguei com um pastor, e por alguma razão, toda sexta-feira, que era a nossa escola bíblica, ele chegava atrasado. Os demais cultos, ele estava lá pontual. Na sexta-feira, ele chegava atrasado na igreja, porque era ensino. Ele parece que não gostava do ensino. Parece não, na verdade não gostava, eu posso afirmar isso. E ele entrava pelas portas do fundo da igreja, que estava perto do púlpito. E o abençoado, em vez de chegar e sentar, ele ia até lá atrás, perto da porta, pegando na mão dos irmãos, comigo já ministrando, que ele chegava atrasado. E voltava para sentar no púlpito, para sentar nos bancos da frente.
Então, isso, e que no momento que ele fazia isso, eu até parava, deixava ele fazer e depois continuava falando, porque eu sei que as pessoas não iriam prestar atenção nisso. Em eu falando, prestava atenção nele andando, e tinha vezes que parava e até batia um papinho ali de alguns minutinhos com a pessoa. E isso é irreverente, tanto da parte do pregador como da parte da liderança. Porque se eu, como líder, fizer isso, eu dou oportunidade para todos os membros fazer, e principalmente para um pregador que eu convidar. Então, o exemplo parte da liderança da igreja, que a maneira que ele está conduzindo o culto e que algum pregador viu, ele não fará isso de maneira alguma na igreja dele. Então, isso eu já vivi de pessoas que a liderança atrapalhava o andamento do culto. Isso não está aqui, mas é de boa reverência. A pessoa que chega na igreja e pega o dirigente do culto lendo a leitura, tem reverência de ficar parada na porta até terminar a leitura para depois entrar no culto e continua a fazer sua oração e continuar cultuando. Principalmente o pregador, se ele chegou por alguma razão em cima do horário, já está fazendo leitura, que tem algumas igrejas que já abrem com a leitura. Então, tenha a reverência de esperar terminar a leitura para poder entrar na igreja. Sentar corretamente. Mas isso aqui, como nós já falamos, tanto o homem como a mulher tem que ter uma discrição na forma de sentar. Ele tem que ser discreto, tem que ter pudor e sentar. O homem não deve sentar espalhafatoso no púlpito, deitado como se fosse a casa dele, parece que ele está sentado no sofá dele, onde ele deita com a cabeça. Eu estou falando que eu já vi isso. Colocar a cabeça na escola e espichar as pernas para frente, ou senta com as pernas abertas, toda aberta no púlpito, isso é um pouco vergonhoso. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso. E não pode ser também como aquele pastor magrinho, Zé Carlos, que disse que homem não pode sentar no púlpito de perna cruzada. Eu, particularmente, se a pessoa sentar no púlpito de perna cruzada ou não, se ele gosta de cruzar a perna, ninguém pode entrar em questão disso, porque ele abordou que perna cruzada é coisa de mulher. Bom, cruzar a perna, tirar a masculinidade de um homem, ele está muito ruim como homem. Cruzar a perna, usar uma camisa rosa, esse tipo de coisa, se tira a masculinidade dele, ele está muito ruim. Então, temos que tomar cuidado com isso, mas sentar espalhafatoso no púlpito é feio para o homem e a irmã, principalmente, se ela sentar de qualquer maneira no púlpito da igreja. Então, é isso que ele quer mostrar aqui. Conversar fora de hora no contexto, fora de hora e de contexto. Isso aqui, irmãos, é muito interessante porque tem pregadores que também não prestam atenção no culto. Ele senta no púlpito e fica o tempo todo conversando. A única maneira que eu acho que um pregador pode, às vezes, conversar de repente, alguém perguntou alguma coisa que seja coisa rápida, uma resposta sim, não, uma resposta que a justificativa seja muito rápida, uma explicação de alguma coisa que ele pede da Bíblia e que seja muito rápido. Ele não deve ficar expondo coisa ali e atrapalhando o culto conversando. Isso o comentarista quer mostrar aqui. E tem pregadores que fazem isso. Já é feio para todos, quanto mais para um pregador. Um pregador que ele está no púlpito, ele está sendo visto pelas pessoas. E se ele fica ali de cochicho e conversando, ele atrapalha o culto. E isso é em qualquer momento. Da pregação, que alguém ganhou oportunidade, do louvor, ele tem que tomar cuidado com isso. Eu estou falando porque eu já sentei do lado de pessoas que eu tive que trocar de lugar do tanto que conversava. Do tanto que conversava. Obreiro, falando o tempo todo. E então a pessoa tem que tomar cuidado com isso. Aí ele vai mostrar aqui que no altar não é diferente. Os obreiros e pregadores devem manter o foco na adoração e no silêncio, não permitindo que o púlpito vire um local de bate-papo e descontração. Se agirmos assim, não teremos autoridade para ensinar o povo, além de que atrapalhemos o solene momento. E tem uns que conversam, mas conversa na hora que ele está pregando para ver. Aí, aí ele transforma. Ele transforma e se deixar, ele cita o nome do irmão, da irmã e manda calar a boca. Então, claro, as pessoas têm que ser reverentes, tanto lá embaixo, principalmente no púlpito da igreja. Eu estou falando, irmão, porque isso existe demais.
pregadores que ficam com risaiada no púlpito, é o tempo todo conversando, e principalmente, me adoece, é o tal do Satanás do telefone. O tempo todo lá. Mandando mensagem para não sei quem. Já basta essas igrejas neopentecostais que eles apagam a luz e fica lá. Agora acende a lanterna do seu telefone. Porque eles não têm luz do Espírito Santo, então precisa da luzinha do telefone. Essa é a verdade. Mas o camarada que fica com o telefone, irmãos, no púlpito da igreja, tem que tomar muito cuidado com isso. Além das conversas, tem essas coisas que tiram a atenção do povo cá embaixo. É evidente, cá no penúltimo parágrafo, é evidente, não estamos dizendo que não pode haver uma comunicação entre os obreiros e pregadores, no público. Dentro da necessidade, pode-se conversar e tratar de assuntos urgentes e que não pode ser postergado. Então, é uma coisa urgente. É um assunto que tem que ser falado ali, principalmente, às vezes, um diácono, que é o olho da igreja, às vezes tem que ir falar no ouvido do pastor, falar no ouvido do dirigente, alguma coisa, isso é normal. Ou o pastor falar alguma coisa para o pregador, isso é muito normal. Nós estamos falando aqui de desenvolver conversa no púlpito e contar histórias no púlpito que não há necessidade, ou conversas desnecessárias paralelas. É isso que o comentarista quer falar. Folhear e ler a Bíblia no culto. Vai falar aqui, na hora do culto, o pregador não deve ficar cabisbaixo, folheando e lendo a Bíblia. O momento do culto é um tempo solene de adoração ao Senhor. Portanto, deve-se prestar atenção ao que está acontecendo, ao que está sendo dito pelos irmãos. Como nós já falamos, o pregador não está imune de cultuar. Ele não foi ali somente transmitir um discurso, ele foi ali ser profeta. E por isso ele precisa de estar envolvido no culto, está cultuando a Deus. É claro que o ler a Bíblia aqui, irmãos, não tem a ver com você conferir uma passagem rápida, você conferir o seu sermão rápido, não é isso. O comentarista está falando aqui que eu estou falando, irmão, que eu conheci um irmão que todas as vezes que ele ia pregar, pensa em uma pregação que o camarada queria que todo mundo olhasse para ele. E quem não olhasse, ele chamava atenção. Mas quando o pastor estava pregando, ele estava folheando a Bíblia, ele lia capítulos da Bíblia enquanto havia pregação. Ele estava ali o tempo todo lendo, sentado no púlpito da igreja. Então, isso não é bom, e principalmente para o pregador, como ele está mostrando. Ele deve se preparar em casa e ele não está impedido de conferir o seu sermão e passar de uma forma rápida o olho nos textos. Mas não é isso que o comentarista mostra. Ele está falando de pessoas que ocupam tempo lendo e fica ali o tempo todo olhando para a Bíblia. Lendo a Bíblia no momento que as pessoas estão adorando a Deus, estão louvando e estão ali dando um testemunho, alguma coisa, ele não está prestando atenção em ninguém no público. É isso que ele quer mostrar. Outra coisa que ele fala, o cuidado no trato com o sexo oposto. Nós já falamos a respeito disso, ele fala que o pregador do evangelho deve ser cauteloso no trato com pessoas do sexo oposto. Evidentemente, isso serve para os pregadores e pregadoras, principalmente quando nós estamos falando de momentos de oração e aconselhamento. Existem pessoas que não vigiam. Vê lá o pregador terminou de pregar, vem cá orar para mim. Então, leva o marido, leva os filhos e pede para orar. Da mesma forma, a irmã. Se esse negócio de irmão que vai com alguém, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. E outra coisa, irmão, para orar para uma irmã ou para o irmão, não precisa pôr a mão nele, encostar a mão na pessoa. Pode orar, é só estender a mão. Não tem necessidade de colocar a mão na cabeça da irmã. Eu vi uma vez um pregador que ele enfiou a mão debaixo do cabelo da irmã para orar para a irmã. Eu acho que aquilo só podia ser muito demônio nele. Então, essas coisas não existem. Isso não existe. As pessoas têm que ser cautelosas nisso aí. Por isso que boa parte das vezes o pregador, se ele for casado, é bom ele estar acompanhado da sua esposa, que se uma irmã chamou para orar, ele chama a esposa dele. Da mesma sorte, um irmão quer que a esposa ore, o pastor ou o marido da irmã está ali, e aconselhamento da mesma maneira. Temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Não estou dizendo que o irmão não possa conversar com a irmã, não possa orar com a irmã ali no púlpito da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu lembro uma vez, quando eu pastorei uma igreja ali no bairro Santa Terezinha 1,
Santa Teresinha 2. E tinha uma moça que toda vez que terminava o culto, aquela atribulada chegava e falava: Ah, pastor, ora por mim. E um dia em casa eu orando, eu falei: Senhor, ou é da parte do Senhor aquilo ali, essa menina está precisando de oração, ou aquilo é demônio. E Deus pegou e falou comigo: é demônio. Hoje, quando orar, você pode pôr a mão na cabeça dela que ela vai cair. Não deu outro, irmão. Coloquei a mão, a bicha caiu babando. Babando, e quando ela levantou, nunca mais ela foi lá na frente. E só ia com roupa indecente, nunca mais foi lá na frente pedir oração. Passou até vestir decente. Não foi lá mais pedir oração. E quando ela caiu, que ela levantou tipo assim: o que passou? O que aconteceu? Onde é que eu tô? Demônio. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Não tem a ver com a aparência de ninguém, tem a ver com a unção do Espírito Santo na vida, tanto do homem como da mulher que o diabo quer destruir. Vamos à terceira unidade. O preparo do pregador. Vai falar que falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Então, ele vai falar um pouco a respeito dessa questão do medo. Realmente, o pregador, o medo aqui, irmãos, o que ele está falando aqui são medos causados por algumas coisas. Ele vai mostrar. É claro que nós temos que ter temor. Muito que pregamos já há anos. Eu, particularmente, tenho 27 anos, 28 anos que eu prego. Então, pregar há uma responsabilidade. E todas as vezes que nós assumimos uma tribuna para ministrar, há um calafrio em todos os pregadores. Primeiro, porque estamos utilizando a palavra de Deus. Segundo, que estamos falando para a noiva de Cristo. Então, há esse calafrio. Quando não há, é porque nós já perdemos o temor de Deus e estamos deixando o compromisso com a igreja e com a palavra de lado. Mesmo que há segurança, que você acredita na ação do Espírito Santo, mas há aquele temozinho, pelo fato de ser a palavra de Deus e o povo de Deus. Mas aqui ele está falando de um medo, algo que pode descontrair o pregador. Vai falar assim, conhecendo o ouvinte. Vai falar, o orador precisa conhecer o público, o público para o qual irá discursar. É claro que isso aqui ele vai abordar algumas coisas, mas é quase impossível você conhecer se você é um itinerante. Na sua igreja local, sim, mas se você é um itinerante, você vai numa igreja que você nunca foi. Então, se você vai naquela igreja algumas vezes, por exemplo, nosso ministério, eu prego bastante na igreja de Estouto, com o pastor Gustavo. Então, lá eu sou mais acostumado com o povo do nosso campo. Já tenho familiarização com o povo lá. Agora, tem igreja que você vai pregar, que você foi pregar a primeira vez. Mas vai mostrar que na igreja é um ambiente extremamente desafiador. O ministro se deparará com diferentes identidades. Então, o que ele vai mostrar aqui, que nós aprendemos aspectos relevantes sobre característica do ouvinte. Então, você vai encontrar pessoas com personalidade diferente, com culturas diferentes, com grau de escolaridade diferente. Você vai encontrar tudo isso na igreja. Só que você não conhece todo mundo. Nem às vezes os da sua igreja você tem condição de conhecer todos. A igreja que você congrega, a igreja que pastoreia. Mas uma coisa há algumas coisas que como demonstrar que pode ajudar a entender. Primeira coisa que eu ia falar, a identidade e personalidade. Isso aqui, irmãos, não é a mesma coisa. Identidade é uma coisa e personalidade é outra. Tem pessoas que confundem isso. Identidade, por exemplo, é o que nós somos realmente. Isso é a sua identidade, é o que você é. Isso aí é algo impossível de mudar. E personalidade é o que você é a maneira que você comporta no seu dia a dia. Isso descreve a sua personalidade. Tá entendendo? A identidade é o que você é, na realidade, e a sua personalidade é descrita pelo seu comportamento. Então, esse tipo de coisa, você pode conseguir alcançar na direção do Espírito Santo se é uma igreja que você nunca foi. Agora, você como pregador,
não quer dizer que você precisa conhecer tudo isso para formar uma mensagem para agradar pessoas. Não é isso que o comentarista quer mostrar. Ele quer mostrar que, como um pregador que você prega constantemente, principalmente na sua igreja, você deve conhecer a personalidade de cada pessoa ali, convivendo com elas e, além de tudo, entender cada pessoa. Isso não pode mudar o seu sermão para poder trazer um sermão açucarado para poder agradar pessoas, e sim ser profeta e profetisa de Deus e transmitir o que Deus manda. E se alguém não gostou e vier ou ficar com raivinha, que Deus tem misericórdia da vida dele. E nada mais do que isso. Mais à frente, cá na página 119, no terceiro parágrafo, assim, ó, para o pregador é importante compreender, ainda que basicamente, a dinâmica da personalidade. Aprender, irmãos, a questão da personalidade das pessoas é você conseguir entender cada pessoa. Porque o que o comentarista quer descrever para nós aqui é que nós não podemos julgar ninguém pela maneira que ele é. E tem aquelas pessoas que irritam a gente, na verdade tem. Tem aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas que é só debaixo da graça de Deus, como o apóstolo Paulo falou, que nós devemos suportar uns aos outros, em amor. E suportar ali não é dar suporte, igual alguns falam que é carregar no ombro. É suportar mesmo, suportar. Você sabe que ela é chata, mas é seu irmão em Cristo. Sabe que ela é chata, mas ela é sua irmã em Cristo, que só Jesus ama ela. Aí você suporta em amor, porque você é salvo. Então, entender personalidade é você entender que tem pessoas que são mais fracas, tem pessoas que têm dificuldade de guardar a língua, tem pessoas que têm dificuldade de convivência, tem pessoas que têm dificuldade com muitas coisas. Então, esse tipo de entender essas personalidades, ou melhor, a personalidade dessas pessoas, vai facilitar para o pregador, para a liderança, o pregador que no caso é da igreja local, para a liderança eles não ficar chateados e às vezes falar de forma brusca, dirigindo-se a essas pessoas. Então é isso que o comentarista quer mostrar. Ele vai mostrar aqui, irmãos, alguns métodos, alguns aplicação ou ampliação do que pode ser conceito em relação à personalidade e em relação à maneira que nós vamos ministrar a palavra de Deus. Então, eu ia falar assim, que nós devemos ter concreto, sequencial ou metódico. E aqui ele vai mostrar que esses tipos de pessoa que você vai conviver, ele pode ser uma pessoa metódica. Vai falar que são pessoas confiáveis e dedicadas no trabalho, atuando muito bem em algumas profissões. Isso ele está falando da pessoa que está sendo ministrada. E que também o pregador, que possa ser também uma pessoa metódica, é falar que ele envolve mais com mensagens que têm boa estrutura e divisões em tópicos, sendo que a ideia central precisa ser clara. O que é ser metódico? Por exemplo, os irmãos já ouviram falar da igreja metodista? Já ouviram falar metodista? Os metodistas são chamados de metodistas porque eram metódicos, eles eram eles tinham muitas regras. Então, existem pessoas que têm muitas regras e nós temos que entender isso. Aí ele mostra aqui que eles são excelentes pessoas, eles são cuidadosos no trabalho, eles atuam bem, então eles mostram que eles têm alguns tipos de profissões, como advogado, professor, administrador. Então, eles são pessoas, vou colocar no resumido, são mais exigentes. São pessoas muito exigentes, pessoas assim, metódicas. E tem pregadores também que são assim, mas eles são exigentes com eles. E por ser exigente com ele vai preocupar em fazer um bom sermão, bem dividido, que alcance pessoas assim, que ele sabe que existem pessoas assim na igreja. E o pregador, assim, você vai observar que ele é muito metódico. O seu sermão é muito bem dividido e ele é muito cauteloso dentro da expressão do seu sermão. Ele vai detalhes por detalhes. Então, são pessoas metódicas.
Ele fala, não são atraídos por mensagem que o pregador apela mais para os aspectos sentimentais, considerando algumas ações exageradas. Então, tanto as pessoas como os pregadores, eles não simpatizam com pregadores que buscam somente emocionalismo na igreja. Que ele lê um texto, dali ele parte para o outro lado, nunca mais ele volta para o texto, e ele fala tantas coisas, conta tantos negócios, grita, sapateia, atiça fogo no povo, tudo debaixo de um emocionalismo. Esse tipo de pessoa que é metódica, ele não vê nada de pregador assim. Ele não gosta de pregação assim. E então isso é um pouco complicado. E o pregador tem que entender isso. E ele até mostra que os metódicos, com o pregador metódico, ele se dá muito bem. Ele fala aqui do concreto randômico ou prático. Ele fala que esse tipo de pessoa tem predileção por variados temas, especialmente com sermões que apresentam dinamismo, direcionamento prático, ou seja, que o sermão é direto. Aí ele fala, por exemplo, sermão voltado para a prática cotidiana da vida, sermão missionário e dentre outros. Isso aqui, irmão, sermão voltado para a prática da vida, não é ficar contando história da sua vida, não. É pegar o que a Bíblia mostra de questões práticas do cotidiano do povo bíblico e transmitir para o povo. Isso vai requerer um enriquecimento muito grande dentro da cultura da época e de coisas que ocorriam no período bíblico. Isso chama a atenção de pessoas que são práticas. E ser objetivo com o seu sermão. Tem pessoas que não têm paciência com aquela pregação que a pessoa não é objetiva com o sermão. Outra coisa que ele fala, o intelectual e filosófico. Lembrando que aqui não tem a ver com filosofia e nem negar a filosofia. Ele vai mostrar aqui, ó, que são organizados e atentos aos detalhes, portanto, tende ao perfeccionismo. É claro que aqui, irmão, nós estamos falando de pessoas essas pessoas chatas, que são perfeccionistas, que são realmente pessoas chatas. Se são servos de Deus, tem que entender que nem todo mundo são igual a eles. Do mesmo jeito que eu tenho que entender a personalidade de cada pessoa, a pessoa que é perfeccionista também tem que entender o dos outros. Ele se daria muito bem com uma pessoa que é perfeccionista como pregador. Então, se daria muito bem. Mas uma pessoa perfeccionista, às vezes, ele exige muito. E ele acaba sendo uma pessoa chata demais na igreja. E o pregador, que não é perfeccionista, tem que relevar isso. Então, ele fala que eles só costumam ser criteriosos quando escutam um sermão. São bem analíticos naquilo que eles estão ouvindo. E pessoas assim, se o sermão não for bem rico, ele não presta muita atenção. Ele acaba ficando disperso e, no final, ele fala que o pregador é ruim. Mesmo que o pregador foi usado pelo Espírito Santo. Então, isso está falando da pessoa e não do pregador. E outra é o abstrato randômico ou emocional. E fala que a pessoa, sim, cá embaixo é assim, que apresenta dificuldade de concentração de sermão que são muito denso ou teórico. Se há emoção, ele é levado com facilidade. Agora vamos ser verdadeiro. O nosso povo, eles, na verdade, é um povo que gosta, ou que gosta mais, ou que foi ensinado mais a sentir do que a pensar. O povo pentecostal é isso. Eles são preocupados mais em sentir do que pensar e mais em sentir arrepios do que prestar cultos verdadeiros a Deus e serviço ao grande Deus. Que isso é culto, prestar serviço. Quantas pessoas você já ouviu falar? Eu não gostei do culto hoje. Alguém aqui já ouviu falar isso? Primeiro, eu não tenho que gostar do culto, porque o culto não é para mim. Eu tenho que cultuar. Eu não vou participar de culto, eu vou cultuar a Deus. Cultuar é prestar serviço a Deus, isso é culto. Então, quando alguém disser para você, eu não gostei do culto, o problema é dele.
é porque ele não foi cultuar a Deus. O culto não é para ele, o culto é para Jesus. Eu já saio de casa cultuando a Deus. A minha vida tem que ser um culto. Então, eu sinto lástima dessas pessoas que pensam assim, porque o culto não é para ele. E uma coisa que tem que entender é que existem essas pessoas na igreja, irmãos, emocionalista. Então, como pregador, às vezes você não vai ter uma recepção muito boa desse tipo de gente. Uma vez eu ouvi uma moça, eu pregando, ela virou e falou comigo que a minha pregação ela não sentia muito emoção porque eu não falava em mistério e que meu negócio era só falar da Bíblia. Aí eu falei, mas você quer que eu fale de quê? De Senhor dos Anéis? Você quer que eu pregue Senhor dos Anéis no púlpito da igreja? Eu sou pregador da Bíblia, então tem que falar da Bíblia. E falei com ela agora, eu vou fazer uma pergunta para a irmã, e a irmã me responde. Quando eu falo em mistério, a irmã entende alguma coisa? Ela disse, não, vamos falar para Deus. Eu falei, então por que a irmã quer ouvir eu falar em mistério? Qual a razão da irmã ouvir falar em língua? Falei, então presta atenção, minha irmã. Quando eu falo em língua, diz o apóstolo Paulo que meu espírito ora bem e eu edifico a minha vida com Deus. E sempre me edificar com Deus, isso não tem a ver com a irmã e nem com ninguém. Quem prega e fala língua, amém. Quem prega e não fala em línguas, amém. Ele só precisa transmitir o sermão dele. Mas eu estou dizendo para o irmão que eu já ouvi isso. É o emocionalismo, porque o nosso povo aprendeu a sentir. Eu tenho que sentir um arrepio. Das vezes, porque não está fazendo calor e não sentiu arrepio. Não está fazendo frio, não está fazendo calor e não sentiu arrepio por isso. Então, o sermão não é para arrepiar o corpo, é para mudar a alma. E para isso que serve um sermão bíblico. Não é mudança de fora, de arrepio, de ficar com o cabelo arrepiado, bater palmas. Hoje o nosso povo gosta de jargões e de frases feitas e frases de efeito. Por exemplo, como eu falei, Deus não chama os capacitados, capacita os chamados. Que Davi, Saul, ele amou o trono, Davi amou o chamado. Esse tipo de frase feita é que o povo gosta. E de frase de efeito, para poder causar emocionalismo no povo. Não é isso, irmão, que o ponto de pregação quer transmitir para nós. A pregação tem que ser pregada a Bíblia. E a emoção, é claro, como eu já falei 3 vezes, nós não somos robôs. Deus trabalha a nossa emoção. Tem pessoas que falam, não, Deus trabalha sim na nossa emoção. Entendeu? Por exemplo, eu tá pregando, alguém tá pulando, alguém tá falando de mistério, gritando e rodando, e não me atrapalha a pregar. E não me atrapalha a pregar. É claro que no momento do sermão seria bom a pessoa estar prestando atenção, dar glória na hora certa, para não dar glória na hora errada, porque às vezes o pregador altera a voz e fala, e o diabo destruiu. Não, o povo fala, glória a Deus. Não, não é hora de dar glória a Deus. O diabo destruiu e está dando glória a Deus, só porque alterou a voz? Não. Então, é bom isso, a pessoa presta atenção. E agora, o pregador, o objetivo dele é transmitir a mensagem, e não esse tipo de coisa, de emocionalismo. Causar essas coisas na igreja. Ele tem que pregar a Bíblia e o Espírito Santo vai incumbir de mover no coração do povo da igreja, e a igreja vai receber a mensagem, no momento certo vai ser os glórias, vai ter renovo de mistério, de línguas estranhas e coisa semelhante, mas a pregação tem que ser transmitida. Então, esse é o objetivo do povo de Deus, da mensagem de Cristo. Bom, nós vamos ficar por aqui, nós temos ainda mais 2 aulas e nós vamos concluir o nosso livro. A última unidade é onde fala a respeito dos tipos de sermão, os sermões que são apresentados, os tipos de sermão, e é aí que nós vamos querer trabalhar com mais tempo com os irmãos, essa parte de como preparar um sermão. É claro que talvez você já faça sermões e é simplesmente para ampliar melhor e principalmente alguns estilos de sermão, porque a verdade é que o povo pentecostal às vezes utiliza só um tipo de sermão. E nós temos 3 sermões que são bem pregados no meio do povo pentecostal e um deles para mim, é o melhor, que realmente traz mensagem que edifica a igreja.
e nós vamos nos preocupar em falar disso até no final dessa matéria. Lembrando aos irmãos que não me enviou a prova, que é para enviar a prova, e aos irmãos que são novos na sala, toda a nossa quarta aula, os irmãos devem fazer o pagamento para mim na quarta aula, para que compramos o livro e o livro chegue na mão dos irmãos, pelo menos uma semana antes, para que os irmãos tenham como estudar a primeira unidade, para que quando iniciarmos o próximo livro, os irmãos já estão cientes da matéria da primeira unidade. E lembrando que na nossa última aula é onde eu envio a prova para os irmãos. Os irmãos fazem a prova e envia para mim no meu WhatsApp privado, para que eu possa corrigir a prova e enviar a nota para os irmãos. Os nossos irmãos estão muito em falha, tem apenas 3 irmãos que me enviou a prova e eu preciso que os irmãos enviem a prova para mim. Vou até mandar uma mensagem no grupo, isso é somente para os irmãos da matéria de hermenêutica. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor e logo após, irmãos, sintam em liberdade para poder estar se retirando da sala e talvez amanhã eu vou estar postando a nossa aula no YouTube e os irmãos entram lá, escrevam no canal também, irmãos, não para que eu ganhe dinheiro com isso, se vier ganhar, seja bem-vindo. Dinheiro nunca é demais e sempre chega e a gente gasta. Ele vem e vai, então, mas eu não acredito que vai ganhar dinheiro, não. É só para os irmãos escrever mesmo, se os irmãos quiserem compartilhar com a igreja, amém, que os irmãos possam estar assistindo às aulas e que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Amém? Agradecemos ao Senhor. Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, ó Pai. Te bendizemos, te enaltecemos, glorificamos o teu nome. Mais uma vez, ó Pai, chegamos ao término de mais uma aula. E agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos preparou pessoas, que nos deixou materiais bons, ó Pai, para que nós possamos aprender e edificar, ó Pai, nossas vidas e a vida de outras pessoas. Seja conosco, ó Pai, que o teu Espírito esteja guardando e fortalecendo cada um, ó Pai, no seu ministério, esteja guardando a família de todos, ó Pai, aqui que está presente, esteja fortalecendo a cada dia, sustentando, ó Pai, dando paciência na caminhada e dando força para continuar cada dia mais estudando. Seja com cada um, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite, todos ficam na paz de Cristo.